Irmãos, vamos ler então Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é muito importante nós reafirmarmos, estes versos, como nós vamos ler aqui daqui a pouco, o capítulo 10. Nós vivemos em dias onde as pessoas acham que o que irá nortear, ou como elas viverão em suas vidas, não é mais pela fé, mas uma fé bíblica, uma fé genuína, a verdadeira fé, a fé que salva. Essa fé salvadora. Porque hoje nós vivemos em um dia onde há muitas vozes. Todo mundo diz que eles possuem uma verdade. O catolicismo romano vai dizer que eles possuem uma verdade. Você vai para o espiritismo, eles possuem uma verdade. Você vai para o budismo, eles possuem uma verdade. Cada um possui uma verdade. Todavia, Jesus diz que ele é a verdade. Ele não é uma das verdades. Ele diz: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, por mais que hoje nós possamos olhar e muitas pessoas professam, e nós podemos perceber que há ali devoção, que há ali dedicação. Muitos deles praticam, inclusive, muitos sacrifícios. Pagam penitências em prol daquela fé que eles tanto professam. Todavia, Paulo vai nos mostrar aqui no capítulo 10 que, para que nós sejamos salvos, somente há um caminho para que nós venhamos ser salvos. As pessoas dizem que todos os caminhos nos levam a Deus. Quando se trata no quesito de salvação, isso é uma mentira. Agora, para o dia do juízo, para o grande dia do juízo, isso é uma verdade. O apóstolo Paulo vai nos dizer: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Deus para sermos julgados, segundo o bem ou mal que cada um de nós fizermos. Então, no grande dia, no dia do juízo, todos, católicos, espíritas, budistas, ateus, todos estarão frente a frente com o Criador. Quando trata do quesito salvação, do homem ser declarado justo perante o tribunal de Deus, somente pela justificação, pela fé, e pela fé somente em Cristo Jesus. E é importante dizer que o justo viverá pela fé, porque em dias como o nosso, onde as pessoas não avaliam mais aquilo que está sendo pregado. As pessoas vão em busca de uma igreja onde ela se sinta bem, onde ela possa sentir, seja um arrepio, algo emocional, para que ela possa dizer e bater o martelo: Deus está neste lugar. As pessoas buscam lugares onde as canções mexam com o seu interior. Você precisa se lembrar que quando nós nos reunimos para o culto solene, para a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus, as canções que são entoadas não é para te agradar, não é para me agradar. Mas as canções nós cantamos para Deus, o culto é para Deus. Então buscamos cantar canções que glorifiquem ao nome do Senhor. Porque afinal de contas as canções não são para você e também não é para mim. Cantamos para Deus. Mas hoje há uma busca por esse emocionalismo, por esse sentimentalismo. E eu não tenho nenhum problema com relação à emoção. Deus nos fez assim. Nós temos isso. Deus nos criou com emoção. O emocionalismo, ele é fruto. Ele não vem como um fruto da verdade. É bênção quando você ouve uma pregação e você é impactado por aquela verdade, o Espírito de Deus opera em você, quebranta o seu coração e você se derrama em lágrimas diante do Senhor, como fruto da verdade. Isso é maravilhoso. Agora o sentimentalismo não, é sentimento, emoção por emoção. E hoje muitos querem conduzir as suas vidas com base no emocionalismo, com base no achismo, com base naquilo que eles acham, naquilo que eles pensam. Mas Paulo está dizendo que o justo ele viverá pela fé. Mas uma fé bíblica, uma fé genuína. E é isso que ele vai nos mostrar aí no capítulo 10. Por isso abra lá comigo o capítulo 10, por favor. Verso 10. Verso 9, verso 10. Romanos 10, 9. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação.
Nós, a semana passada, estudamos aí do verso 5 ao verso 8. Hoje nós prosseguimos aí nos 2 versos e apenas, na verdade, eu vou falar apenas de uma porção destes versos aqui, aonde Paulo diz que Jesus é o Senhor. Ou seja, Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Mas antes de nós partirmos aí para a análise desse texto, algumas pessoas criam um embate com relação a esses 2 versos. Pois, afinal de contas, no verso 9 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós vemos que no verso 9 Paulo diz, primeiro, o confessar, o abrir os teus lábios, vem antes de crer no coração. E aí o verso 9, o verso 10, ele inverte, né? Esta análise aqui. Ele diz, pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Se no verso 9 primeiro vem a confissão, no verso 10 primeiro vem o crer no coração. Martin Lloyd Jones e grandes outros servos de Deus, eles trazem uma análise muito prática deste verso, e creio eu, no caminho correto. No verso 9 nós vemos ali a perspectiva daquela pessoa, assim como eu e você, somos um cristão. E dizemos e anunciamos, olha, se crê no Senhor Jesus, né? Crê que Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Você abrir os teus lábios e professar a sua fé e crer no seu coração, esse está salvo. Então, o verso 9 é nessa perspectiva, daquele cristão que está declarando a sua verdade, aquilo que ele crê. E aí no verso 10, vem o seguinte, ali no verso 10 nós temos a ótica, como que ele pode, como que esse cristão ele vem e declara isso com tanta ousadia? Se confessar o Senhor será salvo. E aí é na ótica daquele que crê. O primeiro é como eu estivesse falando, e na segunda eu tenho essa ousadia e essa intrepidez para falar isso, porque algo aconteceu dentro de mim. Não é isso que o salmista vai dizer? Cri, por isso falei. Porque eu creio em algo dentro do meu coração, essa verdade está dentro de mim. Eu vou verbalizar, eu vou professar a minha fé. Jesus também não nos disse que a boca fala do que o coração está cheio? Ou seja, vai verbalizar aquilo que está dentro de você, deve ser verbalizado. E Paulo está nos mostrando este caminho. Então o tema da minha mensagem hoje aí é a fé salvadora. E um dos pontos aqui, que é o primeiro ponto que eu quero, se Deus assim permitir, falar com você e compartilhar com você, é Jesus é o Senhor. Porque esta é a ênfase. Hoje muitas pessoas prometem inúmeros caminhos. Todavia, nas Escrituras, o cristianismo, a fé bíblica, ela é absoluta. É absoluta. Não tem nada relativo na fé cristã. Embora hoje nós possamos olhar para o meio evangélico, principalmente em meio ao meio evangélico, né, que é cada um quer agradar, né, um padre quer agradar um pastor quer agradar o padre, e aí cada um tem a sua verdade e vamos viver o politicamente correto. Se nós olharmos com essa perspectiva, Jesus foi o homem mais divisível da história. Porque todas as vezes Jesus se levantava e dizia, como neste caso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está tratando da vida eterna, a coisa mais preciosa para nós seres humanos, e parece que muitos pastores, muitos líderes religiosos, eles não entendem o quão grave é e o quão importante é este assunto para a igreja. Nós tratarmos de uma fé bíblica, de uma fé genuína, de uma fé que salva. Porque você pode possuir e se sacrificar professando uma fé, mas esta fé bíblica é a que salva. Porque Paulo está dizendo aqui que a fé bíblica, uma fé salvadora, ela tem um conteúdo e ela tem um caráter. A fé bíblica é assim, ela tem um conteúdo. E o conteúdo da nossa fé é Cristo. Cristo é o Senhor. Ele começa dizendo que Cristo é o Senhor. Ele não é mais um na criação. Ele não é simplesmente um mestre. Ele não é simplesmente um líder. Ele não é um profeta, ele não é um apóstolo, ele é o próprio Deus. E Paulo está dizendo, este é o caminho da vida eterna. É nós reconhecermos a Cristo como Senhor. E o segundo passo é justamente que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esta era a pregação dos apóstolos, nós vamos ver mais adiante. Então, mais uma vez, nós estamos aqui diante da comparação entre a justificação pela fé e a justificação pelas obras. Descritas aqui pelo apóstolo Paulo, no capítulo 10, nos versos anteriores, como a justiça mediante a lei e a justiça mediante a fé. Aquela justiça que vem pela fé. E Paulo nos disse que a justiça mediante a lei,
ela é simplesmente sem esperança. Pois é impossível que nós possamos cumprir toda a exigência de Deus. Assim como o judeu, como nós temos estudado aqui no capítulo 10, eles rejeitaram a justiça de Deus porque eles achavam que podiam atender ou cumprir a justiça exigida por Deus. E aí você se lembra que quando se trata do quesito salvação, o padrão não é estabelecido por você, o padrão não é estabelecido por mim. Embora a sociedade ache que eles possam estabelecer o padrão. Porque o que nós mais ouvimos é, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Então eu sou uma boa pessoa, eu sou trabalhador, sou honesto, pago as minhas contas e por aí vai. Mas o padrão para a salvação e para a vida eterna não é esse. O padrão estabelecido por Deus é perfeição total, todos os dias de sua vida. Então por isso que Paulo está pregando aqueles homens e está dizendo, é impossível vocês serem salvos pelos seus méritos. Como diz Isaías, as nossas obras são como trapos de imundícia. Nós não temos nada para apresentar ao Senhor. E por isso Paulo diz que essa justiça, mediante a lei, ela é sem esperança. Porque quando se trata de nós seres humanos, somos pecadores, limitados e falhos. Quem de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu nunca tive um pensamento impuro? Quem de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu nunca tive uma intenção impura no meu coração, eu nunca cobicei nada dos outros? Nós apenas focando nos 10 mandamentos. Apenas em um mandamento. Porque Tiago vai dizer, se você transgrediu um mandamento, você já é culpado. Então se em toda a sua vida você transgredisse um mandamento, e isso é impossível, tratando de nós seres humanos, nós já estaríamos condenados. Porque afinal de contas, você que tem filho, fica mais fácil você perceber a sua podridão. Porque nós não conseguimos sequer amar os nossos filhos da maneira bíblica, com o amor bíblico que as Escrituras nos mostram. Não é o amor de Hollywood, não é o amor que você acha que é certo, porque Paulo vai descrever o que é o amor bíblico. O amor bíblico, ele tudo suporta, tudo sofre. Ora, nós não suportamos muitas vezes os nossos próprios filhos, que repetem as mesmas coisas. Então nós não amamos da maneira como Deus nos mostra que devemos amar. Então os nossos filhos nos fazem enxergar a nossa podridão. O quanto nós somos podres, o quanto nós somos depravados, o quanto nós precisamos melhorar. Então é impossível para nós mesmos cumprirmos a exigência de Deus. E louvado seja Deus que o apóstolo Paulo nos mostra o caminho da justificação pela fé. E não é apenas o apóstolo Paulo, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos isso. O apóstolo Paulo, nos versos anteriores, no capítulos anteriores, Paulo olha e diz, olha, Abraão, Davi foram justificados diante de Deus, não por suas obras, mas mediante a fé. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele cita os 2 grandes nomes do Antigo Testamento para provar que a doutrina da justificação pela fé, e pela fé somente em Cristo, não era um novo ensinamento, um novo ensino, uma nova doutrina, mas estava ali, no Antigo Testamento, que eles tinham como palavra de Deus. E ele diz, Abraão foi justificado porque ele creu, ele confiou em Deus. Então a justiça que vem da fé, mediante a fé, é límpida, ela está clara diante de nós. Está ali, essencialmente simples, é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Então a declaração fundamental do apóstolo Paulo é que a salvação é inteiramente pela fé, e pela fé em Cristo Jesus. E ele vai dizer no verso 8, no fim do verso 8, ele diz, isto é a palavra da fé que pregamos. Isto é o Evangelho. É uma proclamação desse fato, dessa verdade de Cristo, o Senhor, que Ele veio ao mundo para salvar pecadores, porque Ele veio ao mundo porque nós não poderíamos subir até Deus. Deus envia o Seu Filho para ser moído na cruz do Calvário, porque nós, por nós mesmos, não poderíamos subir até Deus ou nos salvar. Então este é o grande tema da epístola. Paulo já havia anunciado, como nós lemos aí no verso 16 do capítulo 1 e o verso 17. Paulo já havia anunciado esta grande doutrina da justificação pela fé. E mais uma vez ele está dizendo a mesma coisa, com outras palavras, com outros exemplos, mas ele está ressaltando a importância deste ensinamento. Porque nós vivemos em dias, assim como os judeus naqueles dias, achavam que poderiam ser justificados mediante as suas obras. Seja por suas bondades, sejam por suas boas obras, por suas boas ações, ou inclusive, como nós vemos no meio evangélico, as pessoas acham que podem ser justificadas diante de Deus
simplesmente porque ela contribui financeiramente. E ela acha que vai então ter o direito à vida eterna porque ela contribui financeiramente. Porque é isso que muitos pastores dizem. Nós não vemos isso nas Escrituras. Com isso não estou dizendo que não precisamos da sua ajuda, da sua colaboração. Mas eu nunca poderei chegar aqui e atrelar a sua salvação, a redenção da sua alma ao seu dízimo ou à sua contribuição financeira. Nunca poderei fazer isso. Nós não temos respaldo nas Escrituras para dizer isso. Então Paulo está dizendo esta verdade. Ele diz que a única maneira de alguém ser justo diante de Deus é crer no que Deus proveu em nosso Senhor Jesus Cristo. Havia um preço e Deus então envia a sua oferta. Ele envia Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Paulo está dizendo isso. Só esta maneira de nós sermos salvos. Só há uma maneira de você ser declarado justo perante o tribunal de Deus. É crendo nos feitos de Cristo, na obra de Cristo, na pessoa de Cristo e em sua obra. Só este caminho. Somente assim nós podemos ser declarados justos perante o tribunal de Deus. E aqui no verso 9, ele diz, porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ele está mostrando aqui a verdade que deve ser crida e confessada. Ele mostra que há uma verdade que nós devemos crer e que nós devemos confessar. E essa verdade não é o achismo, não é o misticismo, não é o pragmatismo. Ele está mostrando que a verdade é Cristo. É essa verdade que nós temos que crer e nós temos que professar. Cristo é o Senhor e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo está nos mostrando isso. Então, mais uma vez, nós somos postos face a face com uma das grandes declarações do Evangelho, da boa notícia. Está diante de nós sobre ambos pontos de vista, seja teórico ou prático. Paulo coloca diante de nós. Isso é maravilhoso, porque nós podemos examinar a nossa fé. Será se eu tenho crido nesta fé salvadora, na fé bíblica, nesta fé genuína? Ou eu tenho me apoiado ou ancorado em muitas coisas e não esta fé genuína, esta fé salvadora que Paulo está nos mostrando aqui por meio desta declaração. Então, neste verso aqui, nós temos pelo menos duas declarações. Uma declaração do que a pregação do Evangelho é. Ou seja, para nós nos lembrarmos constantemente o que tem que ser pregado. O que nós temos que anunciar. Hoje as pessoas falam de tudo, de muitas coisas. Falam de diversos assuntos. Mas a mensagem principal, que é o anúncio da boa notícia, que é anunciar também a maldade humana, o quanto que o homem é pecador e depravado, que o homem não pode salvar a si mesmo, mas que existe um caminho de volta para Deus, que é por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem do Evangelho nós temos que levar. A mensagem de que Jesus é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pagou a conta no nosso lugar. Essa mensagem tem que ser pregada. E ele diz também aqui essa declaração do que se deve crer. Né? Então nós temos que crer. Não é em Buda, não é em Maria, não é nas suas boas obras, não é na sua contribuição financeira, não é no seu domínio das Escrituras. Não é porque você leu bons livros. Não é porque você sabe fazer uma análise de um texto. Mas você precisa estar ancorado na verdade, nesta fé bíblica. E Paulo está mostrando que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o seu domínio intelectual, não é o seu domínio das Escrituras, mas é a fé em Cristo Jesus. Então ele nos dá aqui uma definição da fé salvadora. E por que é importante falarmos sobre isso? Justamente porque não há verdade absoluta. Porque hoje cada um tem uma verdade. E aí ninguém pode questionar ninguém. Ou melhor, nós cristãos não podemos questionar ninguém. Todos os movimentos podem falar, todas as grandes religiões ou falsas religiões podem falar, mas quando um cristão genuíno defende o óbvio, defende a verdade, ele é massacrado. Eles querem nos fazer calar, nos calar. Esta é a grande realidade. Todo mundo pode falar, todo mundo tem direito, todo mundo tem voz, menos o cristão. Aquele que está com a verdade, aquele que possui a verdade, ele não pode falar. Mas todos podem tentar nos massacrar. E é importante nós falarmos sobre isso.
Não há nada mais importante do que o claro entendimento do que é esta fé salvadora, do que é a fé bíblica e genuína. E nós vemos que Paulo diz que ela tem um conteúdo, o conteúdo desta fé e o caráter dessa fé. E aí eu quero apenas um ponto aqui, o conteúdo dessa fé. Como eu disse, certamente não há na esfera da igreja nada que seja mais importante nos dias atuais do que se pregar sobre isso. A fé salvadora. A fé bíblica, genuína. E isso nós temos que propagar ao mundo. Porque o mundo está perdido. Essa é a grande realidade. Quando você olha, mesmo aquelas pessoas que não frequentam locais de culto, mesmo aquelas pessoas que não professam uma fé, todos eles têm um veredito. Todos eles sabem mostrar um caminho. Todos eles vão dizer, não, mas se você praticar o bem, você não precisa ir a um culto, você não precisa ir a uma igreja, você não precisa fazer isso, aquilo. Você precisa amar. E aí, se você fizer isso, você está cumprindo o mandamento do Senhor, e então você vai sim herdar a vida eterna. E quando nós olhamos, por que o mundo está assim? Tão confuso também. Porque, querendo ou não, o mundo tem ouvido falsos líderes, falsas igrejas, com falsos ensinamentos. E eles estão sendo ancorados, estão ancorando nessas mentiras. Muitos têm defendido isso. Por isso que há esse caos total. Porque, de uma certa forma, eles estão ouvindo. Ouvindo o que é errado, mas estão ouvindo. Então nós vemos que grande parte hoje desta confusão é justamente por conta da igreja. De não há um ensino claro das Escrituras. De não deixar de maneira clara que a nossa fé, ela é objetiva. Que ela é absoluta, é uma verdade absoluta, não é relativa. Jesus não negociou essa verdade. Jesus não negociou o caminho da vida eterna. Jesus não quis agradar a todo mundo e dizer, eu sou um dos caminhos. Ele não quis. Se ele mudasse uma palavrinha, estava todo mundo tranquilo. Mas ele não quis. Ele simplesmente disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz de maneira muito clara, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que é importante falar isso? O que é que os cristãos acham, acreditam, que os tornam cristãos? Você vê que até os cristãos estão perdidos. Eles não sabem o que os torna cristãos. Eles não sabem. Paulo está dizendo aqui que o que faz de você um cristão genuíno não são algumas ideias, noções gerais de como se deve viver. Ou seja, resumindo em outras palavras, Paulo não está dizendo que o que faz de você um cristão genuíno é a moralidade. Embora isso seja resultado desta verdade. Porque se nós cremos neste Deus absoluto, neste Deus verdadeiro, sim, que nós vemos aqui princípios morais. Se nós cremos nesse Deus, nós vamos prezar pela moralidade. Mas convenhamos, há muitas pessoas que não creem em Deus, que não professam nenhuma fé, mas eles têm um certo padrão de moralidade, há alguns valores que eles não negociam, defendem alguns valores muito parecidos até com os nossos. Então não é a moralidade que vai definir se você é um cristão genuíno. E isso é uma grande confusão hoje em meio à igreja. Este é um ponto onde muitos se desviam do rumo certo. Paulo está colocando diante de nós que o que define um cristão genuíno, o que é um cristão, que torna uma pessoa um cristão genuíno, não é ter um padrão de moralidade. Ele não está dizendo isso. Então, algumas coisas que as pessoas acham que os tornam, cristãos. Primeiro é se preocupar isso aí com o estado moral do seu país. E é claro que isso é algo louvável. Não estou dizendo que não devemos nos preocupar com a moralidade da nossa nação. Porque convenhamos, meu irmão, se uma nação ela é completamente depravada, como nós vemos em nossos dias, aonde o que é imoral é aplaudido, é celebrado, uma nação dessa nunca vai prosperar. Uma nação dessa nunca vai avançar. E foi exatamente isso que aconteceu. Por longos e longos anos, fomos ensinados, fomos doutrinados, aonde o resultado está hoje diante dos nossos olhos. Uma imoralidade sexual para todos os lados, aonde não há padrão, não há certo e errado, porque as pessoas tentaram tirar Deus do centro. Porque se não há Deus, não há certo, não há errado.
Porque Deus é que vai nortear tudo. E eles fizeram de tudo para arrancar Deus. Então nós vemos isso. Se preocupar com o estado moral do seu país não quer dizer que você é um cristão genuíno. Por quê? Ora, o fato de uma pessoa se preocupar com a moralidade do seu país é algo louvável, é legal, mas isso não quer dizer que ela é um cristão. Um ponto mais fácil para você entender isso, por exemplo, os políticos. Tem muitos que olham para os políticos hoje e dizem, porque ele tem uma pauta conservadora, porque ele tem alguns valores ali, uma questão na quesito moralidade, e aí alguns acham, só pode ser cristão. Ele defende os mesmos valores que nós. Só pode ser crente. Nem sempre. Às vezes há uma preocupação. Mas isso não é uma garantia que ele é um cristão genuíno. Não é. Nós vimos aí, no caso ali do aborto, né? Recentemente aí, na semana passada, nós vemos pessoas que não professam uma fé bíblica, uma fé verdadeira, defendendo um valor. Estavam errados? Claro que não. Mas aí, podemos garantir que estavam professando uma fé bíblica? Uma fé realmente salvadora, como Paulo está nos dizendo aqui? Então aqui, o conteúdo da fé salvadora, ela não se compõe de ideias sobre a vida, de ideias, de modos, de comportamentos morais. Paulo está nos dando aqui uma síntese, um sumário da nossa fé cristã. E ele não expressa que a fé bíblica salvadora e o que define um cristão genuíno é por meio disso, por meio da moralidade. Então, se Paulo não define dessa maneira, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus, nós também não podemos definir assim. Paulo está dizendo que uma fé bíblica, uma fé salvadora, ela anuncia a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ela anuncia a Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa verdade que nós também temos que pregar, que temos que anunciar. Uma segunda coisa que as pessoas acham que as torna cristã é a experiência que elas possuem, e nada mais. Eu senti isso, eu acho que é assim, eu vivi isso, é o que importa. Isso reflete o que eu acabei de dizer. Isso é o reflexo do que eu acabei de dizer, que não há verdade absoluta. Cada um carrega uma verdade. Se você tem uma verdade, eu tenho uma verdade. Então não temos verdade. Se um pastor diz A e o outro diz B, é impossível que os dois estejam certos. Um tem que estar errado. Essa é a lógica. Se eu falo A, o pastor da esquina fala B, não tem como nós dois estarmos certos. A aplicação do texto pode mudar. A interpretação do texto não. Não tem como os dois estarem certos. Um fala o oposto do outro e os dois estão certos? Não. É impossível isso. Porque só há uma verdade. Então nós temos um grande problema em nossos dias, pois tudo é relativo. Não há nada absoluto. E então ninguém pode dizer, só Cristo salva. Só há um meio de nós sermos declarados justos perante o tribunal de Deus, que é mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então muitos rejeitam a verdade objetiva ou absoluta, porque para eles o que importa é simplesmente a experiência. Quantas pessoas, para definirem Deus ou a sua fé, eles vão dizer o seguinte: para você saber se você é um cristão genuíno, basta você analisar a sua vida. Se você experimentou algo que você não consegue descrever com palavras, aquela sensação maravilhosa, isso mostra que você é um cristão. Isso mostra que você tem Deus. Há muitos que chegam a dizer que você não precisa vir para a reunião solene do ajuntamento do povo de Deus. O culto não é algo negociável. Deus não pediu a minha opinião, a sua opinião. Ele estabeleceu. E Ele decidiu que seria desta maneira, aonde nós nos reuniríamos e celebraríamos a Ele, o adoraríamos, seríamos instruídos por meio da sua palavra, para que possamos conhecê-lo e nos aproximar dele. Foi assim que Ele estabeleceu. Mas aí as pessoas dizem, não há necessidade disso. Você não precisa ir para o culto, local de culto, ouvir a palavra, ir à igreja para encontrar com Deus. Você pode estar lá em meio aos incrédulos. Você pode estar ali andando pela rua e você simplesmente vai começar a analisar a vida daquelas pessoas. Comece a olhar, veja como eles tratam uns aos outros. Eles não temem a Deus. Eles não professam uma fé bíblica genuína, verdadeira. Fique olhando, observe para eles e você vai então perceber o amor, a caridade ali no meio.
E aí você vai dizer, só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Então você consegue perceber que, em última instância, o que decide se os homens e mulheres são cristãos ou não, nada mais é do que uma experiência, do que um achismo, do que eles acham, do que eles sentem. É isso que define. E Paulo não está dizendo isso. O que vai definir se é um cristão genuíno, verdadeiro, é que ele possui uma fé bíblica, uma fé que salva. E essa fé anuncia Cristo, Jesus como Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então hoje não há uma verdade objetiva. Segundo esse ensino, o cristianismo é puramente uma questão de experiência pessoal. Ou seja, dos nossos sentimentos e de tudo que acontece conosco. Isso é cristianismo para eles. Não, isso não é cristianismo. Eu sei que não há nada de novo nesta afirmação que eu estou fazendo, mas é algo que ganha força dia após dia, embora seja algo antigo. As pessoas, nós hoje estamos no século 21. Nós não precisamos mais disso. Nós podemos trilhar os nossos caminhos, né? Mas Paulo está dizendo que a fé cristã ela tem um conteúdo. A fé cristã tem um conteúdo. E ele diz, confessar a Cristo Jesus como Senhor em teu coração e será salvo. É isso que ele está dizendo. Portanto, essa ideia moderna de atualizar o cristianismo, atualizar as escrituras, não só não é o cristianismo, como também é uma completa negação do cristianismo. O cristianismo não precisa ser atualizado. A Bíblia não precisa ser atualizada. O evangelho é que tem que ser pregado. O evangelho bíblico, genuíno, puro e simples, é que tem que ser propagado dia após dia, por meio das nossas vidas. Portanto, meu irmão, essa ideia que nós vemos hoje, e muitos cristãos, né, pelo menos se intitulam cristãos, que ficam bravos, irados, quando um pastor se levanta e diz, olha, fulano é um herege, você não pode segui-lo. Aquilo lá trará destruição para a sua vida, para a sua família. Aí as pessoas dizem, pastor, mas vocês não têm amor. Vocês criticam muito, vocês falam mal muito. É mesmo? Qual o problema com isso? Então você não deveria ler as escrituras, pelo menos não as epístolas. Porque afinal de contas, as epístolas estão escritas aqui justamente porque heresias, porque falsos líderes, falsos mestres estavam tentando semear a heresia no seio da igreja. E então os apóstolos, homens inspirados por Deus, escrevem grande parte das epístolas com este propósito: repreender os hereges, calar os hereges, defender a sã doutrina. Foi para isso, para trazer paz ao coração daqueles cristãos que estavam vivendo de maneira completamente angustiante, porque pessoas estavam semeando heresias. Para o próprio Cristo. Ele olha para os fariseus e os condena. E é claro, toda doutrina é perigosa. Aqui, quando falo em olhar e dizer, não, aquele fulano é um herege, ele está conduzindo as pessoas para o buraco, nós temos que vigiar a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes podemos falar isso para achar que somos superiores a eles. Para mostrar que temos conhecimento, você pode fazer isso, eu posso fazer isso. E se fizermos assim, estamos errados, estamos pecando. O objetivo não é destruir alguém, não é mostrar que você é superior a alguém, mas é você mostrar, não, é isso que Jesus disse. A palavra de Deus mostra este caminho, só há esta verdade, não há várias verdades. Jesus fez isso com os fariseus. Nós vemos o apóstolo Paulo, o João, todos eles defendendo uma verdade. Que Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. No passado, meu irmão, no passado, os hereges, eles eram condenados pelas igrejas e eles eram excomungados. Não é isso que a palavra de Deus diz? Paulo vai dizer, começaram a semear a doutrina, falso ensino, fazei-vos calar. Ou seja, calem essas pessoas. Mas nós achamos que é normal as pessoas semearem heresias, como por exemplo, como é que você vai ser salvo? Por uma rosa ungida? Um cajado ungido? Por misticismo? Pragmatismo? Quando as pessoas anunciam isso, elas estão dizendo que a obra de Cristo foi insuficiente. Elas estão simplesmente dizendo que o sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz não valeu de nada. Elas estão simplesmente mostrando que a obra de Cristo, o alto preço que foi pago naquela cruz, não serviu para nada. Porque nós precisamos fazer alguma coisa. Então nós não podemos nos calar diante de falsos ensinos, de heresias. Nós temos que propagar o Evangelho, nós temos que anunciar o Evangelho. E aí quando nós olhamos para a igreja, quando você olha para a igreja primitiva,
Esta era a ordem, façam esses homens calar. Quando você olha para a história da igreja, quando os hereges começavam a se levantar, eles eram excomungados. Essa é a palavra. Por que nós temos essa bagunça que nós temos hoje? É porque a igreja não faz a mesma coisa hoje. Esse é o problema. A igreja não faz isso. A igreja não pratica a mesma coisa hoje. E é por isso que ela se encontra nesta péssima condição de desespero e de inutilidade. Essa é a grande palavra. Inutilidade. Porque as pessoas hoje simplesmente abrem suas Bíblias e dizem que Deus está falando. Deus está falando. Ora, em muitos lugares, o que vai ser dito exatamente é isso. Deus está falando. Como nos tempos de Jeremias, como nos tempos de Jesus, sempre houve os falsos profetas. Pessoas que diziam paz, paz, quando não havia paz. Pessoas que estavam tentando consolar o coração de outros, quando na verdade o que precisava ser feito era arrependimento de pecado. Chamar as pessoas ao arrependimento. Hoje muitos querem prometer o reino dos céus sem antes dizer arrependei-vos. A mensagem de Cristo, a mensagem de João Batista, a mensagem dos profetas e apóstolos sempre foi essa. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não haverá reino dos céus sem arrependimento. Não haverá reino dos céus sem primeiro confessarmos os nossos pecados. Então Paulo está dizendo que esta verdade é objetiva. O conteúdo da nossa fé. Mas acerca do quê? Ora, acerca de Jesus. Todo o cristianismo gira em torno disso. De uma pessoa que pertence à história. Que pisou neste mundo. Que realmente fez um divisor de águas neste mundo. Que pôde nos reconciliar. Ele executou essa obra de reconciliação com Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E então em Cristo nós fomos reconciliados. Portanto, aquela pessoa ou aquela igreja que ela quer descrever o cristianismo sem mencionar a Cristo, ela não está descrevendo o cristianismo. Está descrevendo qualquer outra coisa, menos cristianismo. Essa é a astúcia do diabo. Essa é a tentativa do diabo de tentar cegar as pessoas. Falar sobre o cristianismo sem mencionar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua obra e a sua pessoa. Tudo aquilo que ele fez. Portanto, a fé cristã é sobre essa pessoa. Sobre quem ele é. Sobre o que aconteceu com ele. Sobre o sentido de tudo isso. Por que ele precisou vir aqui? Por que ele precisou deixar toda a sua glória, todo o seu poder? Por que ele precisou estar entre nós? Por que ele precisou ser moído naquela cruz do Calvário? Se você tira Cristo, ora, é cristianismo por conta de Cristo. Como você vai arrancar Cristo? Tudo depende dele. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ou como Paulo vai dizer aí, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o alicerce. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo é Cristo é o Senhor. E a segunda coisa que ele vai dizer depois é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. São esses dois absolutos essenciais da fé cristã. Nós temos que anunciar, nós temos que propagar. Não haverá salvação se não tivermos um claro entendimento desta verdade. Que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa era a verdade pregada na igreja primitiva. Como, por exemplo, Atos capítulo 17, verso 18. Eles começaram a indagar os ensinos de Paulo. E aí diz, Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a sua ressurreição. Ele anunciava o evangelho de Cristo Jesus, a boa notícia, que ele veio ao mundo salvar os pecadores e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esta é a primeira declaração. Essa é a primeira declaração. Se você se lembra, meu irmão, os judeus, eles consideravam o nome de Deus algo muito precioso. Muito precioso. Inclusive, muitos estudiosos vão dizer acerca dos escribas, né, que eram aqueles que faziam as cópias ali das escrituras, que havia uma pena especial para escrever o nome de Deus. Se você já leu a escritura, você já percebeu que há várias vezes ali o nome de Deus. E aí diz que havia todo um ritual para fazer isso. Havia uma pena especial, tinham que ajoelhar, depois fazer todo um ritual para escrever o nome de Deus. Então havia um grande zelo com relação ao nome de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Se você confessar a Cristo como Senhor. O que ele está dizendo é, você precisa confessar Jesus, Ele é Deus.
Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Uma canção que nós acabamos de declarar, que é Colossenses, capítulo 1, que está mostrando quem Cristo é. Então isso significa, naturalmente, né, e é isso que o Novo Testamento nos mostra, quem Cristo é. Em todo o Novo Testamento nós vemos esta preocupação em deixar muito claro a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é 100% homem e 100% Deus. João vai combater esta heresia em sua epístola. Alguns estavam se levantando e diziam, não, ele não tinha corpo, ele era como se fosse um holograma. Ora, mas para ele nos representar na cruz, precisava ter um corpo assim. Então João está escrevendo a sua epístola para combater os hereges. Para dizer, não, se Cristo não morreu numa cruz, se ele não estava pendurado no madeiro, se aquilo era um holograma, nós estamos perdidos. Não há ressurreição. Se não há ressurreição, nós estamos condenados. Se não houve uma morte, um preço não foi pago, como Deus exigiu, nós estamos perdidos. Então é isso que Paulo está dizendo. Que aqueles que confessam com sua boca que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que eles creem que Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, são homens e mulheres que são salvos, foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então dizer que Jesus é o Senhor é fazer uma declaração sua, a sua pessoa, quem Ele é. Ou seja, você está afirmando que você crê nele, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos, que a sua fé está ancorada nesta verdade. A sua fé não está ancorada naquilo que você acha. A sua fé não está ancorada em suas obras. A sua fé não está ancorada no seu conhecimento intelectual. A sua fé está ancorada na verdade que Cristo é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Porque é isso que Paulo vai dizer aqui no capítulo 9. Paulo diz de maneira muito clara no capítulo 9. Ele diz de Cristo que Ele é sobre todos, Deus bendito eternamente. Essa é uma grande declaração de todo o Novo Testamento. Cristo é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Os evangelhos, as epístolas, foram escritas para estabelecer e confirmar a fé dos crentes, para solidificar a fé dos cristãos. Porque, convenhamos, como nos nossos dias, se levantavam a filosofia, se levantavam os hereges, e isso assolava a vida dos cristãos. Porque, convenhamos, imagine, anos e anos instruído em algo. De repente, agora, Cristo é o Messias. Ele é o Salvador. Ele é aquele que Deus enviou. Ele é o Messias prometido nas Sagradas Escrituras. Ele é Deus. É Ele que nos perdoou dos nossos pecados. E é por meio dele que nós somos salvos. E aí, de repente, vem um cara lá da esquina e fala o seguinte, você é louco? Você vai abandonar a religião? Quantos anos de religião? Você vai abandonar a religião? Você vai seguir esse homem? Cristo? Você vai seguir esses discípulos que estão dizendo que Ele é Deus? Você vai seguir esse homem? Não, ele pode ser um bom líder. Ele pode ser um profeta, mas não Deus. E então o Novo Testamento está ali, grande parte das epístolas e do Evangelho é justamente para tentar trazer ali uma solidez à fé dos cristãos, para solidificar a fé dos cristãos, trazer paz ao coração deles. Ei, não se apavorem. Vocês estão ancorados na verdade. Vocês estão ancorados naquele Deus, Cristo, é o Senhor. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, como Paulo descreve muito bem aqui em Colossenses. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Senhor sobre toda a criação. Então esse ensino, meu irmão, ele é muito importante, foi muito importante nos dias do apóstolo Paulo e é importante nos nossos dias e sempre será. O ensino da fé salvadora, a fé bíblica, essa fé genuína. Não é misticismo, não é pragmatismo, não é emocionalismo, mas é a verdade. Cristo, o Senhor, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em Colossenses, no capítulo 2, Paulo começa a advertir aos cristãos justamente isso. Olha, tende cuidado. Tende cuidado porque tem se levantado muitos falsos ensinos. Tomem cuidado, eles estão negligenciando a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, o feito de Cristo naquela cruz do Calvário. Tomem cuidado. E é exatamente isso que nós temos que fazer hoje. Em pleno século XXI, as pessoas dizem que não precisam de Deus,
que elas não precisam de milagre, que é um absurdo você crer que Deus pode curar alguém, que Deus pode libertar alguém. Ora, se Deus criou todas as coisas, qual a dificuldade? Por exemplo, se Deus te formou, se Deus te criou, qual a dificuldade em Deus te curar de uma enfermidade? Por que Ele não pode? Se Ele criou tudo que nós vemos, qual a dificuldade de Deus dar ordens, como Ele já fez, e tudo se sujeitar ao seu comando? Então você percebe que o cristianismo, todo ele é acerca desta pessoa, de Cristo Jesus. Não é acerca do nosso sentimento, não é acerca do nosso achismo, mas é da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero ler aqui para nós encerrarmos essa declaração que Jesus é o Senhor. Nós vemos aqui por meio do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, verso 16 em diante, Paulo diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você consegue perceber aqui que declaração fenomenal do apóstolo Paulo? E não apenas o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus também vai dizer. Ali ele diz o seguinte, no verso 1 ao verso 3. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então nós vemos aqui, meu irmão, tanto em Colossenses como lá em Hebreus. Primeiro ele diz de maneira muito clara, ele é o primogênito sobre toda a criação. Não é como nós vemos em algumas seitas, que ele é um Deus inferior, ou que ele é uma outra criatura, como qualquer outra criatura. Nós não vemos isso nas Escrituras. Alguns falsos ensinam, algumas falsas religiões, eles simplesmente negligenciam, eles desprezam a Cristo como Senhor, como Deus. Eles tentam rebaixar ao Senhor como uma criatura, como uma outra qualquer, como outro ser humano. Ou seja, eles rejeitam a divindade de Cristo. E nós vemos ali também a soma de todos os atributos e poderes divinos que estão nele. Ou seja, toda a plenitude, como diz Paulo. Ou como vai dizer também aqui no Colossenses capítulo 2, verso 9, Paulo vai dizer exatamente isso também. Ou seja, o que nós temos que nos atentar aqui, quem é esse Deus que nós servimos? Paulo está mostrando a sua fé salvadora. Essa fé salvadora, ela possui um caráter. Ela tem um conteúdo, um caráter. O conteúdo da nossa fé não é emocionalismo, não é achismo. É Cristo o Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Aquele que tem um controle de tudo, de todos em suas mãos. Deus não está de mãos atadas, como alguns líderes religiosos tentam nos fazer acreditar. Ora, no mesmo instante que estão todos dizendo que Ele é o Senhor, que Ele criou os céus e a terra, que Ele tem o poder, de repente nós dizemos, Deus está de mãos atadas, Ele não pode fazer nada. Não, Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Nada foge do controle de suas mãos. Esse é o Senhor. Essa é a fé bíblica. Nós cremos nesse Senhor. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como Paulo vai dizer aqui. Que isso é uma certificação de que o sacrifício foi aceito. Porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Ele cumpriu a exigência feita por Deus em cada ponto, em cada detalhe. E por isso, então, a certificação está ali. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos levar esta verdade. Isso que está diante de nós. Cristo é o Senhor. Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho. Ele é a verdade porque Deus aceitou o sacrifício. Nós somos salvos porque Ele cumpriu tudo que Deus exigiu. E por isso um dia nós estaremos, é exatamente isso que nós vamos fazer aqui agora. Reafirmar a nossa fé em Cristo Jesus. Reafirmar que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Não por conta dos nossos méritos, porque não temos. Mas pelo feito de Cristo.
Como Paulo disse no início da epístola, a justiça dele nos é imputada. No Evangelho nós vemos a justiça de Deus. Por quê? Lá no Éden, Deus já havia dito, se vocês pecarem, vocês vão morrer. E todo um simbolismo, tudo apontava para Cristo, um cordeiro tinha que ser morto. Mas um dia, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Deus envia a sua oferta, o sacrifício perfeito, que cumpriu toda a sua exigência. E é por isso que um dia eu e você estaremos com Ele. E passaremos a eternidade com Ele. Não porque há alguma coisa de bom em você, ou que há alguma coisa de bom em mim. É claro que nós iremos andar em santidade, iremos ter um padrão de moralidade, mas nós estamos aqui e somos aceitos, podemos adorar a Deus e cultuar a Deus, não porque nós oramos, não porque jejuamos, não porque contribuímos, mas porque Ele operou em nós. Ele nos resgatou das trevas, Ele abriu os nossos olhos, quebrantou o nosso coração, Ele começou a boa obra e Ele vai completar essa boa obra. Ele já nos separou antes da fundação do mundo, e num determinado momento desta história, o Espírito de Deus nos quebrantou e hoje nós estamos prostrados diante dEle. Porque quantos de nós, meu irmão? Quantos de nós vivemos por longos e longos anos no mundo? Não queríamos saber de Deus. Mas um dia Ele nos quebrantou. Um dia Ele abriu os nossos olhos. A verdade brilhou como o sol ao meio-dia diante de nós. E tudo isso não é para que eu e você venhamos nos vangloriar. Nós não somos melhores do que uma prostituta, do que um traficante ou qualquer outra pessoa que você queira se comparar. Se não fosse a graça de Deus, todos nós aqui temos potencial para sermos igual ou superior a Hitler, ou qualquer um. Hitler, as pessoas acham que Hitler foi uma anomalia. Não, todos nós aqui temos potencial para sermos igual ou superiores a eles. Basta as pessoas pisarem no nosso calo, tocarem naquilo que nós amamos, e você vai ver uma fera se despertando dentro de você. Então não há nada de bom em nós. Somente a bondade de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vamos mais uma vez celebrar a ceia e reafirmar esta verdade. Ele é o Senhor, sobre tudo e sobre todos. Não há ninguém como o nosso Deus. E Deus o ressuscitou dentre os mortos porque a oferta, o sacrifício foi perfeito, foi aceito por Deus. E ali está a comprovação de que sim, um dia nós estaremos com o Senhor, porque Ele cumpriu tudo que Deus exigiu.